Fala galera, começando mais um 10% podcast aqui. Eu sou o Luiz Ode, triatleta profissional. Do meu lado aqui tá o Guilherme, ex-atleta profissional. Não sei se ele gosta muito que eu fale assim. Cara, tanto faz. É que a gente não não é ex-atleta profissional, a gente é pra sempre. Você pode me apresentar como treinador de triatlon e ex-atleta, pode ser. Isso. O 10% é o podcast da Manoc Sports e a gente tem o apoio aqui da Fila. Você que corre, você triatleta, acessa o site da Fila lá. A Fila tá vindo com lançamentos incríveis aí. Inclusive hoje que eu tô fazendo esse podcast, essa semana vai rolar um lançamento aí que não posso falar muito, mas vai ser bem legal. A Dobro também é parceira aqui do podcast. Se você não conhece os benefícios do nitrato, dá uma pesquisada. Os suplementos da Dobro tem o nitrato. É um dos poucos substâncias e suplementos comprovadamente eficientes para nós atletas de endurance. E também agradecer o Cristal Podcast, aqui o espaço que a gente faz o podcast, que é excelente, toda a estrutura que a gente precisa. Se você também quer fazer um podcast, gravar um conteúdo, é só vir aqui, sentar, falar e pronto. E hoje nós temos uma convidada mais que especial, nesse clima olímpico que a gente está. Eu tô ficando maluco com a Olimpíada. E acho que Olimpíada e atletas tem tudo a ver com psicologia. E hoje a gente trouxe Thalita Herman, nossa psicóloga do esporte aqui. Psicóloga clínica do esporte, né? É a maneira certa de falar. Exato. Que trabalha com atletas olímpicos. Seja bem-vinda. Obrigada, Gui. Obrigada, Todinho, pelo convite. Um prazer estar aqui, falando do que eu mais gosto de fazer, né? E espero que vocês curtam, Que né? a gente gosta muito também de falar eu disso. adoro essa área, né? Uhum. Então eu já vou começar com uma pergunta, Thalita. Tá bom. Eu quero saber de você, por que você escolheu a psicologia e depois por que psicologia esportiva? Acho que é interessante aí pra gente posicionar assim, o porquê escolher essa profissão, se foi alguma coisa tua ou um histórico de vida. Tô bem interessado em saber. Bom, eu fui atleta profissional de natação até os 24 anos, então encerrei a carreira e eu já fazia psicologia, né? Quando eu encerrei a carreira. Encerrei por conta de lesões no ombro. Mas o que eu percebi? Nas equipes que eu competia, que eu treinava ao longo da minha carreira, quando tinha um psicólogo do esporte que acompanhava os atletas, eu percebia que meu bem-estar e o meu desempenho, a minha performance sempre eram melhores. E em 2001, eu fiz um camp nos Estados Unidos, em Tallahassee, e quem acompanhou a gente lá, imagina, 2001, a gente era pequenos, assim, né? A galera da minha equipe mais lá. jovem. Não, eu tinha 13 anos mesmo. A gente foi na Universidade de Tallahassee, na Flórida, e tinha um psicólogo acompanhando, e ele fazia exercícios e trabalhos com a gente. Meu, aquilo eu achei fantástico. Eu acho que ali... Talvez, eu não sei te dizer exatamente se aquilo foi uma coisa que mudou a chave, mas com certeza foi um empurrãozão para a psicologia. Meu, eu quero fazer isso, isso é muito massa. E juntando, né, essa questão de associar os bons desempenhos, as boas performances nas equipes que tinham psicólogo do esporte, eu quis me tornar psicóloga do esporte. Então eu já entrei na psicologia querendo ser psicóloga do esporte. Que legal. E você percebeu a diferença então no teu bem-estar na época que você fazia a parte de reforço psicológico do que quando você ficava, digamos assim, sem orientação assim na parte cognitiva, emotiva, etc. Exato. E teve uma outra coisa agora, eu tinha um treinador de base, meu treinador de base, que foi meu primeiro treinador, inclusive eu considero ele um segundo pai, assim, Ronaldo Fructuoso, o Kiko. Legal. E Kiko, se tu estiver vendo, morro de saudades. Mas assim, eu lembro que, veja, a gente era uma equipe de base e ele fazia exercícios de mentalização com a gente. Dentro do conhecimento dele, né, Sim. ele aplicava na equipe inteira. Às vezes pré-treino, às vezes pós-treino, e aquilo era muito legal. E hoje um dos exercícios que eu curto muito aplicar nos atletas são exercícios de mentalização, porque são exercícios baseados em evidência, né? E a gente sabe que o cérebro é uma coisa, a gente não tem como desconectar cérebro e mente, é uma coisa só, a mente é um produto do cérebro, e já naquela época ele fazia isso com a equipe toda. Isso foi uma coisa também que acho que incentivou muito essa minha escolha, essa minha tendência profissional. E legal você falar isso, o Guilherme tá aqui do lado, ele é mais do que prova disso, que o papel do treinador também é um pouco o papel de psicólogo ali, né, no dia a dia. Lógico que com as devidas proporções e treinamentos, mas acho que o Gui sabe bem que ele lida bastante com a parte psicológica dos atletas, não só com a parte de treino, né. E você falou que você teve o primeiro contato com a psicologia lá nos Estados Unidos. Você acha... Eu acho que antes, Todinho, desculpa Antes? te interromper, Não, pode. mas eu acho que antes. No sentido de antes com o Kiko. Ah, né, sim, nesses exercícios com o treinador. Com o treinador. Mas que
primeira vez que com você, um psicólogo. frente a frente com o Sim. psicólogo, foi nos Estados Unidos. Aham. Lá em 2001, né? Uhum. Apesar de eu achar, isso é um achismo meu, que a psicologia do esporte, ela demorou um pouco para caminhar aqui no Brasil e antes era muito visto com maus olhados, assim. O cara que procura um psicólogo do esporte, ele tá mal. Mas não é necessariamente isso, ele só quer melhorar. Exatamente. Não significa exatamente que ele tá mal, né? E é um preconceito muito grande que eu acho que aqui no Brasil, você da profissão e atletas também sofrem, é que é fraco de cabeça, é Nutella. Mas é bem o contrário, hoje já virou uma ciência, né? Uma ciência que gira em torno de muitos estudos, que os pensamentos eles têm muito poder de guiar nossos resultados, né? Na verdade, eu acho que é uma das principais coisas hoje em dia. E nesse clima de Olimpíada, eu queria trazer mais para esse lado que você trabalha com atletas olímpicos. Quando a gente estava conversando aqui para você vir no podcast, você falou que já começou a preparação para Los Angeles daqui 4 anos, porque os atletas que estão competindo lá já estão retornando e já estão pensando lá na frente. A preparação psicológica, ela tem um prazo, ela tem um tempo, ou é uma coisa que você acha que o atleta tem que fazer sempre na carreira de atleta dele, assim? Depende. Tipo, você dá alta pro atleta, beleza, você tá pronto, vai pra Olimpíada. Quem dera fosse assim, né, tadinho? Só a minha alta já desse a oportunidade pro atleta ir pra Olimpíada, né? Sim. Mas não, eu costumo dizer que na preparação mental existe também a periodização mental. Então, tu estava falando antes ali de que o treinador, ele também, às vezes, ocupa um papel de psicólogo. Assim como de nutricionista, porque vocês estão ali acompanhando o atleta diariamente, né, Gui? Perfeito. Então, é natural que vocês vão, em algumas situações, e aquilo que compete a vocês, ajustar e dar dicas em termos de habilidades mentais, em termos de habilidades nutricionais, enfim. E assim como na parte física e técnica do atleta, né, tática, enfim, existe a periodização, na parte mental a gente também faz uma periodização, por isso que eu falei, as duas atletas que a gente já começou a periodização mental, então o ciclo olímpico para Los Angeles, são atletas de base, que elas têm como objetivo e, de fato, né, potência, possibilidade, não é uma coisa assim que está longe, que não está compatível com a realidade, serem atletas de seleção para Los Angeles 2028. Então já começou o ciclo olímpico delas, né, junto com o fisiologista, dentro da preparação mental, porque a preparação de um atleta é global. Tu disse, né, do preconceito. Eu acho que de fato a psicologia demorou para engrenar, digamos assim, aqui no Brasil. E tu me apresentou como psicóloga do esporte. E eu até, todinho, frisa que é a psicologia clínica do esporte. Deu uma voltada, eu lembrei, Não, relaxa. Porque acho que tem que tratar a pessoa, né? Exato. Exato. E isso começou... Não é que não existam psicólogos do esporte. Existe, mas talvez é uma área mais tradicional, convencional da psicologia do esporte, né? Hoje, a gente tem cursos de formação em psicologia clínica do esporte que trabalha justamente essa globalidade do ser humano. Não tem como a gente dividir o atleta do ser humano. Então, a gente trabalha em paralelo habilidades mentais e características necessárias para o desenvolvimento e melhor performance do atleta, mas a gente também vai olhar para a vida dessa pessoa. Sim. Relacionamentos interpessoais, a gente vai trabalhar com questões de objetivos. Alguns atletas profissionais no Brasil, além de serem atletas profissionais, também são profissionais, têm uma carreira de trabalho, que isso é uma coisa que infelizmente acontece aqui no Brasil, para o atleta se sustentar e se manter no esporte, como um atleta de elite ou um atleta pro, ele tem que trabalhar e muito às vezes, né? Infelizmente. Então a gente tem que olhar para esse ser humano de forma global, sistêmica, sim, né? E por isso, psicologia clínica do esporte. Esse é um termo que começou entre Rio 2000, aliás, Londres 2012 e Rio 2016, começou na Europa e depois chegou aqui no Brasil, né? E eu penso que é o futuro da psicologia do esporte, é a psicologia clínica do esporte. Interessante, olha só. Eu sempre achei que a gente deveria tratar o ser humano como o melhor ser humano possível, o melhor atleta possível dentro daquela humanidade dele. Não quero que a pessoa seja o melhor atleta possível e fique toda arrebentada nas outras qualidades e vidas. Ou seja, não tem amigo, não sai de noite, não come direito. Eu acho que tudo é um equilíbrio na vida. Você tem que fazer as coisas certas. Eu quero que a pessoa se desenvolva ao máximo o potencial dela. Isso inclui, talvez, ela ser o melhor atleta olímpico, medalhista de ouro. Às vezes não.
Mas o que importa é a pessoa estar feliz, tendo os objetivos dela e realizando a tarefa que ela se propôs a fazer. Exatamente. Você concorda? 100%. Então. Eu gostei de duas coisas que tu falou, Gui, e eu vou reforçar. A primeira é equilíbrio, a vida exige equilíbrio, né? Não tem como a gente ser 100% numa coisa e 0 em outra. Não existe isso, né? E a gente tem que muito cuidar com essa interpretação de equilíbrio, que eu acho que as pessoas, às vezes, quando pensam em equilíbrio, elas remetem a uma situação estática. E equilíbrio é movimento. Né? Tanto é que um dos grandes pesquisadores do desenvolvimento infantil ali, o Jean Piaget, ele usa uma expressão de equilibração. Né, que eu acho que é o movimento do equilíbrio, a equilibração. Perfeito. E a vida exige esse equilíbrio. Enquanto atleta, lógico que, Todinho, Gui, vocês vão saber muito bem o que eu tô falando. Atleta profissional abdica de muitas coisas, abre mão de muitas coisas. Ontem, até falando com uma atleta em comum que nós temos, eu falei assim, que vocês são meio ETs. E né? Porque vocês vivem numa realidade paralela e muito diferente de outras pessoas dentro... que não são atletas, digamos assim, e nem atletas prós. Mas ainda assim, vocês precisam ter um equilíbrio de manter uma vida social, né? De relacionar com outras pessoas, mesmo que não sejam atletas. Sim. Então, isso é muito importante. Essa parte de ser atleta, eu vejo na minha carreira, assim, que quando eu estava lá na progressão para atingir os resultados que eu atingi no Ironman, que você me acompanhou bem nessa fase, eu era muito bitolado no que eu estava fazendo, assim, eu queria muito resultado, eu botava uma pressão em mim gigantesca, assim. Hoje eu vejo que eu sou um atleta muito mais maleável, assim, eu entendi como que funciona tudo, como que funciona o meu esporte aqui, onde eu vivo, as coisas que interferem os meus resultados, tudo que eu preciso fazer para eu continuar sendo atleta. E hoje parece que, mesmo eu não vivendo 100% treinando do jeito que lá atrás eu vejo que eu gostaria de ser, sabe? Eu quero ser um atleta que só come, dorme, treina e vai lá e ganha a prova. Exatamente, um robô. Eu vejo que hoje eu consigo ser mais feliz no que eu faço do que naquela época. Eu tive épocas que eu só comia, dormia e treinava e competia. Hoje eu vejo que eu sou muito mais realizado, eu como pessoa, do que naquela época que eu me cobrava demais, assim. E, inclusive, foi quando eu te conheci, a gente começou a trabalhar muito mais a parte mental minha de entender os pensamentos. E é isso que eu queria meio que a gente chegar agora. De saber o que eu estou pensando, por que eu estou pensando isso e o que vai me ajudar ou prejudicar a pensar isso. E acho que é uma coisa que atleta profissional tem muito, né? E na Olimpíada agora, quando passa as imagens lá do atleta competido, você olha assim, dá pra ver que o cara tá muito focado no que ele vai fazer, que ele só tá pensando naquilo. Ou que o cara já tá meio que perdendo ali, ele já tá com uma fisionomia, um olhar mais, putz, ferrou, sabe? Como que esses pensamentos, na hora do vamos ver ali, vamos dizer assim, interferem no corpo do atleta? Quero chegar na parte química, de que pensamentos bons geram química boa, pensamentos ruins geram química ruim, que é uma coisa que a gente lida diariamente com isso, sendo atleta. Não, e eu vou trazer alguns exemplos, principalmente da ginástica feminina, porque eu acho que legal. isso bombou, né? Isso. E a entrevista da Rebeca, que perguntaram para ela o que ela estava pensando antes da prova, eu não me recordo exatamente qual prova que era, mas não foi o solo. Eu acho que foi do salto. E ela falou que ela estava pensando em receitas. Sim. Né? Uma coisa aleatória. Bem aleatória. Eu vou começar, Todinho, falando que a base da psicologia, a base de uma psicoterapia, de uma intervenção, seja ela clínica, ou seja ela do esporte, seja ela do trabalho, ela é autoconhecimento. Então, a gente ensina o nosso cliente a se conhecer. E autoconhecimento, gente, vai muito além de eu entender que a minha cor favorita é azul. Né? É eu saber como eu funciono e o que funciona para mim. Então, isso exige um nível de autopercepção, de conexão com o momento presente, de conexão consigo mesmo. E aí, quando a galera pegou no pé da Rebeca ali, né? E, o que ela tava falando? Pensando em receitas. Vi até um meme de ela com ouro e atrás passando batatas com queijo. Isso é uma técnica da TCC, da terapia cognitivo-comportamental. Ela tem uma psicóloga que acompanha ela, a Aline Wolff. É uma psicóloga que está no Comitê Olímpico Brasileiro. Elas estão juntas já há 9 anos. E exige um nível de autoconhecimento muito elevado para o atleta entender que ele vai precisar pensar em outras coisas nesse momento para ele conseguir aliviar o nível de tensão e pressão.
Mas isso serve para todo mundo? Não. Cada ser humano é único e talvez para ti, Todinho, se a gente pensasse em batatas, não... Não, você falou agora, eu lembrei de algumas provas de triatlo que eu já fiz, que eu ficava repetindo uma música na minha cabeça constantemente, assim, ó. E era algumas dessas provas eu fui muito bem, aliás. E com aquela música batendo na cabeça, assim, ó. Mas super focado ali no que eu tava fazendo, mas... É engraçado, né? Como a cabeça funciona nas horas que realmente você tá precisando dar o máximo ali, de repente vem uma música na cabeça e fica ali repetindo. E já tem atletas que se não pensam em nada, se estão ali divagando, né? Não nem nada, não existe essa questão de zerar a mente, tá? Saiam correndo se alguém falar isso pra vocês. Essa pessoa tá desinformada. Nosso cérebro, ele é muito produtivo, então ele vai render e produzir muito pensamento, a ponto de que pensamento é invasivo e a gente não controla pensamento. Mas... tem atletas que funcionam muito bem martelando uma música, pensando em receitas, e tem outros atletas que têm a necessidade de direcionar o pensamento para aquilo que deve ser feito, né? E eu não falo aqui tecnicamente feito, né? Porque a gente não pensa em técnica na hora de uma prova, a gente pensa em tática, a gente pensa em potência, em esforço, em intenção. Sim, a técnica veio antes, né? Exato. É automático. Automático, né? A gente tem uma área do cérebro, que é a memória de trabalho, que fica no pré-frontal, essa área atrás da testa, que é responsável por tudo aquilo que a gente faz no automático. Então, a gente treina para automatizar a questão técnica, para na hora da prova a gente conseguir se concentrar exclusivamente na questão tática e de intenção de esforço mesmo, né? Sim. Agora, isso varia muito de atleta para atleta. Sim. Né? Então, por isso que existem várias técnicas que a gente vai utilizar dependendo do perfil psicológico de cada atleta. Da necessidade, de como ele interpreta a pressão, a tensão. Eu vejo a Rebeca sempre muito leve. Sim. Assim, a gente olha para ela, a própria Biles, né? Ela tá leve, assim, ela não tá... Que nem tu falou do olhar aturdido de um atleta pressionado. E não, a gente percebe elas... tranquilas, de certa forma. Possivelmente com um friozinho na barriga, que é importante pro atleta. Tem que ter. Mas, assim, tranquilas porque eu acho que elas sabem o que devem ser feito. E à medida que eu direciono a minha atenção, ou seja, os meus pensamentos, porque eu devo fazer, como que eu devo executar aquilo, eu tô tranquila, isso aumenta meu nível de confiança, isso direciona a minha atenção para os aspectos necessários do objetivo que eu vou fazer. Então, aumenta a minha concentração, faz com que isso guia meu comportamento para aquilo que eu quero definitivamente fazer. E blinda a minha mente para dúvidas. Sim. Porque quando a gente não tá muito segura, a gente não sabe muito bem o que fazer, aqueles pensamentos do tipo, e se? Ou então, eu deveria? E aí, pensamento é uma coisinha... Ele é sensacional, tá? A nossa mente é incrível. Mas nem sempre funciona ao nosso favor. Então, vocês já devem ter percebido, a gente tem aproximadamente 70 mil pensamentos num dia. A gente não percebe todos eles. Mas, a partir do momento que um invade a nossa mente, ele vem com o amiguinho, ele vem com outro pensamento, ele vem com outro pensamento. E aí, se a gente vai dando muita trela para esses pensamentos... que tu falou, né? Não necessariamente positivos. Não gosto muito da ideia de pensamento positivo ou negativo, mas não são benéficos, eles são prejudiciais. A gente só vai aumentando o nível de dúvida, de insegurança, né? De desconfiança a respeito das nossas habilidades, da nossa capacidade de atingir nossos objetivos. E à medida que eu direciono a minha atenção para o que eu devo fazer, ou que eu relembro, por exemplo, a minha preparação, aquilo que eu fiz, eu estou o tempo inteiro segura e confiante de que eu tenho habilidade e competência para fazer e executar isso que eu estou proposta. Muito legal. E o contrário também, né? Exato. Quando vem a dúvida, você às vezes tem certeza que você não consegue. Mas tu falou ali do pensamento, né? A gente, vamos partir do princípio que a gente não controla pensamento. Isso é fato, ok? Ele é invasivo e ele é automático, é muito rápido. Agora, a partir do momento que eu identifico essas dúvidas, na preparação mental, a gente trabalha com um repertório de, ok, o que eu faço a partir daí? Né? Então, para onde eu vou? Para onde eu direciono a minha atenção? E isso de acordo com o perfil psicológico de cada atleta. É meio que a aceitação do pensamento ali na hora, ok, ele tá aqui. Mas eu não quero ele mais aqui, vamos mudar o foco aqui um pouco. Eu não preciso lutar com esse pensamento. pensamento. Essa energia, Sim. No E daí, no caso da repetição da música ali, isso é achismo meu também, quando você estava falando eu pensei. Não seria também um dispositivo do meu corpo, por exemplo, uma prova longa de Ironman, Endurance. e de economizar energia,
de fazer assim como um movimento repetitivo ali, um pensamento repetitivo que economize energia mental, vamos dizer assim? Sim. Não foi uma coisa uma fuga. Você não teve o trabalho psicológico antes, foi uma coisa natural Intuitiva. tua, né? É intuitivo. Uhum. Ele é bom nessa parte mental intuitivamente. O Todinho sempre foi bom nisso aí. Sim. Eu percebi que ele tinha um degrau maior, assim, nessa questão da ativação, aguentar a dor mesmo, assim, por muito tempo. Então ele usava umas táticas já intrínsecas dele e eu Exato. aproveitava isso, né? Não, e realmente, Passava o Todinho, treinos tanto é difíceis. que o trabalho com o Todinho, às vezes, ele me tirava, posso falar, Todinho? Pode, claro. Meu, ele me tirava do meu estado de conforto, assim, porque eu vinha trazendo uma proposta e ele, não, já faço isso. Uhum. E era intuitivo dele, isso é muito bom, isso é um atleta com nível de autoconhecimento, de percepção. O Todinho é um cara que lê muito, ele é culto, né, então, Obrigado. assim, né. Nunca ninguém me chamou de culto, né? Aí, Vai mas, ser feliz aí. mas, poxa, isso faz com que o atleta tenha um diferencial, né? Acho que é Tá. importante os atletas buscar por essa evolução, porque não é só a gente ter o melhor equipamento e treinar muito, né? A preparação de um atleta ela é global em termos de o que eu consumo. Eu consumo o que eu consumo de alimento, o que eu consumo daquilo que eu vejo na televisão, aquilo que eu Perfeito. escuto, aquilo que eu leio. Então, esse consumo, ele é também global, né? Ele também tem que ser uma escolha minuciosa daquilo que eu vou colocar pra dentro, Sim. né? Em termos de conteúdo. Uma coisa que eu... Excelente essa tua frase. Sim. Eu adoro isso, porque a gente sabe que se a gente fica muito tempo nas mídias sociais, nosso nível de energia acaba caindo, assim. Aham. Depende do que você escolhe, o que você ouve, que música você ouve, se é uma música mais animada, se é uma coisa que te põe pra baixo. Então isso tá tudo interligado, não é só o Tudo. alimento, né? O alimento, a parte da nutrição, é super importante também. A nossa energia vital tem que vir de algum lugar, né? Exato. Da respiração, dos alimentos. Mas o que a gente consome na parte cognitiva e mental também influencia total o nosso organismo. E sabe uma coisa que o Endurance me ensinou, o triatlon? É economizar energia. Eu sempre parto do pressuposto de economizar energia. Como que eu gasto a menos energia possível minha, mental, física, não só no esporte, mas em tudo, para eu atingir meu objetivo. E esse final de semana eu estava lá em Vitória, eu fui fazer uns testes com o Dr. Rodrigo, cardiologista, e ele falou uma frase muito legal que eu nunca tinha pensado nisso. O vencedor não é o cara que aguenta mais dor, é o que sente a dor por último. A gente tem muito esse no pain, no gain, a dor o tempo inteiro. Não é bem Não é assim. bem assim. É ser inteligente para sentir a dor por último. Eu achei muito boa essa frase, assim, que o esporte como uma música, assim, ele tem que ser prazeroso e indolor. Mas a música, daí eu complementei ele, mas a música pode ser de vários ritmos. Pode ser uma música clássica calminha e um rock pesadão na hora do vamos ver. Mas a pessoa que economiza energia e sente a dor por último realmente tende a ser o cara que vai vencer lá no final. E a psicologia traz muito isso, né? De você eliminar coisas que estão te pesando no meio do caminho, né? Que só estão te empurrando para trás. E de novo a gente volta pro autoconhecimento. De eu conseguir também identificar que tipo de coisas são essas. E aqui a gente está falando de ambiente, né? Porque nós somos seres É aí que eu queria chegar, mas vamos lá. biopsicossociais, né? Isso significa que o ambiente em que a gente está inserido, ele também vai nos influenciar. O conteúdo, né? A questão, tu falou respiração, né, Gui? Eu sou uma pessoa muito fã de respiração. Eu sei. Inclusive, eu trabalho com isso dentro da parte da psicofisiologia, né? No monitoramento de algumas métricas que a gente falou antes de coração e cérebro. Ah, eu vou chegar nesse assunto aí. Gente, eu tô antecipando tudo aqui, Não, né? tem problema. Calma lá, Ótimo. calma lá. Mas, assim, a respiração, ela tem um efeito no coração e não só na principal métrica, na frequência cardíaca, mas em submétricas ali, né? Em variabilidade de frequência cardíaca, que tem um impacto direto no bem-estar e na capacidade de enfrentamento que os atletas têm diariamente, inclusive, nos desafios que são impostos por eles, para eles, Que né? legal. Então, Aham. eu sei que você quer perguntar, mas eu queria só puxar o gancho. Fale. Que dessa... É muito assunto que eu gosto. Eu também. Aumenta a hora desse podcast aí. Então, do ambiente. Putz, até me deu um branco aqui agora. Mas Pega aí o roteiro. sobre o ambiente de... você acha que todos os atletas profissionais que buscam performance têm tendência a ser pessimistas? A ter... a gente sabe que muitos atletas profissionais de altíssimo nível passam por fase de depressão. Por que você acha que isso acontece? Você que trabalha com isso, o que você vê no global, assim, que isso diretamente interfere na vida do atleta? Assim,
o atleta passa para ele encarar esse quadro de depressão, globalmente falando, não só da cabeça, assim, cobrança, sei lá, patrocínio, ou até mesmo a financeiro. desvalorização, né? A falta de patrocínio, a falta... Isso eu vejo muito, tá? Atletas que antes... E eu vou falar aqui num cenário até menor. Por exemplo, atletas que lutavam para ser campeões brasileiros. Quando são campeões brasileiros, acham que daí vão ter uma recompensa, porque às vezes... E assim, claro que a gente agradece muito as empresas que patrocinam os atletas dando, por exemplo, suplementação. Bom, com certeza é bom. Mas o que eu observo às vezes é que o atleta precisa de grana. Sim, pagar as contas. Pagar as contas. E esse tipo de patrocínio é raríssimo aqui no Brasil. Eu tive um caso de um atleta, não vou falar a modalidade, mas que foi campeão brasileiro, e depois que foi campeão brasileiro, ficou assim muito frustrado e decepcionado porque não teve nenhum patrocínio. Acho que você sabe, né? Eu sei quem é. Então, assim, poxa, e foi campeão brasileiro de novo. Sim. E continua sem patrocínio, continua, né, e trabalha pra caramba, né, treina à noite. Então, assim, eu acho que isso pode ser. Todinho, a gente tem que cuidar, as minhas respostas, eu vou ter que cuidar com elas, porque eu não tenho como generalizar. Sim. Ótimo. Né? E sempre, a gente está falando de um ser humano que tem uma história de vida, que tem uma questão genética e biológica, né, tem temperamentos, enfim... E tudo isso vão fazer com que interferem na maneira dele lidar e reagir a determinadas situações. Não necessariamente apenas há um negativismo, ao cara ser mais pessimista. Né? Porque, de um modo geral, a mente humana, tá? A gente tem uma tendência à catastrofização. Mas não necessariamente ao negativismo, ao pessimismo. Agora, eu acho que a falta de desvalorização é uma coisa... que afeta alguns atletas. Sim. Pelo menos na minha prática clínica do esporte, eu tenho observado isso. E o contrário, quando o atleta ganha, um atleta olímpico se torna um dos melhores do mundo, eu acho que ele também fica hipervigiado pelos outros. Então, qualquer passo que ele dê é uma coisa que tá ali sendo notada, observada. E, gente, calma, é um ser humano que às vezes vai pisar na bola, às vezes vai dar uma mancada... e às vezes o cara vai mandar muito bem, mas também ninguém vê. Eu vou dar o exemplo do Fratos, do Bruno Fratos, né? Que eu não me recordo se foi Rio. Foi o Rio. Foi Rio que ele deu uma entrevista, Claro ele saiu. foi, Rio, eu né? lembro, eu sou viciado em natação. Eu também. Por que será? Mas ele saiu, né? Ele treinou muito para nadar aquele 50 livre, nadou mal, e a repórter fez uma pergunta se ele estava feliz, e ele, infelizmente, teve uma resposta grosseira. Mas ele pediu desculpa à repórter, né? Depois falou que se desculpou, enfim, tal. E ele está sendo agora comentarista nessas Olimpíadas. E está mandando muito bem. Sim. Né? E ele reagiu, teve medalha de bronze na Olimpíada seguinte. É Exato, legal pontuar isso aí. Exato, né? Sim. Ganhou e foi... Eu acho que ele ficou muito mais feliz, inclusive, que o Dressel, que ganhou a prova. Pode ser, acho que sim. Pelo menos parecia. Ai, desculpa. Parecia. Mas... Agora comentando, ele sendo entrevistador de alguns atletas, a galera criticando muito ele por uma coisa que ele fez há 8 anos. Sim. Né? E atleta eu acho que existe essa questão do mito do herói do atleta. E esse mito do herói em relação ao atleta é uma coisa que eu acho que isso atrapalha muito atleta pró. Seja ele olímpico, atleta de elite, mas eu acho que isso atrapalha muito. Porque as pessoas criam uma expectativa de que o atleta tem que estar bem o tempo inteiro, ele não pode sentir, ele não pode chorar, ele não pode fraquejar, ele não pode sentir frio, ele não pode cometer um erro, né? Eu acho que a gente tem mania, desculpa, Não, a gente tem mania quando a gente entra e acha que o atleta é o ideal perfeito. Mas quando você passa por uma superação, por uma adversidade e supera aquela adversidade, pra mim é mais bonito do que ser 100% perfeito o tempo todo. Quem evidenciou pra gente isso, voltando na história da ginástica, foi a Simone Biles, né? Que ficou bem famosa. Ela falou, cara, eu treinei muito, eu tenho uma cobrança exagerada, eu não quero fazer isso aqui. Tá errado, alguma coisa tá errada em mim. E daí agora a gente vê ela com um sorriso no rosto, ganhando medalha de ouro. Curtindo, né? Exatamente. Daí o Todinho perguntou pra você assim, será que
o atleta tem que passar por esses períodos? Eu não sei, mas acho que faz parte da construção. Tudo autoconhecimento. Então você vai, tem um revés, e o que você vai fazer com aquele revés na vida, né? E daí agora a gente vê ela feliz da vida, conquistando leve, pulando, saltando bonito, medalha de ouro, medalha de prata, 2 medalhas de ouro, não sei. E daí é muito legal de ver essa transformação do atleta. Para mim isso é fantástico. Não, e gente, vamos olhar a realidade com olhos reais, né? Sim. Não existe caminho de atleta que não tenha revés, que não tenha dificuldade, que não tenha momentos que esse atleta tem que dar um passo para o lado ou às vezes para trás para se reorganizar internamente e para ver, é isso mesmo que eu quero, porque atleta também tem dúvida. Não seja atleta, né? Todo mundo, Exato, qualquer carreira exato, que for exato. escolher. Né? Agora, eu penso que a gente, até a própria psicologia clínica do esporte, ela vem nessa demanda de a gente olhar para a saúde mental dos atletas. Sim. E eu acho que isso está muito mais em voga. O COB até está nas Olimpíadas com uma equipe, se eu não me engano, tá? São 5 psicólogos do esporte e um psiquiatra do esporte acompanhando os Show. atletas. Não sabia. Primeira vez que Legal. existe um psiquiatra do esporte acompanhando, né? Então, tem lá uma equipe de preparação mental acompanhando os atletas e são... é só gente fera, tá? Carla de Pierro, Eduardo Silo, que é hoje o atual coordenador da preparação mental, Aline Wolff, enfim, tem muita gente boa acompanhando os atletas lá. Mas sempre nessa pegada de a gente vai visar a performance, mas para o atleta performar bem, ele precisa estar bem, mentalmente. Indo ao encontro do que o Gui falou do caso da Simone Biles, quando ela desistiu, né, em Tóquio, gente, como é que ela ia fazer esqueci o nome, mas é barra, né? Sim. O cavalo? Não é cavalo. É a barra. Elas fazem barras assimétricas, Não, acho. e aquele outro, esqueci o nome. Acho que é cavalo. Salto sobre o cavalo. É. O solo, salto sobre o Que cavalo. ela caiu esse ano? Foi. É, esse aí, o cavalo. Cavalo? Meu Deus, me perdi aqui, rapidinho. Ou a barra. Não sei Barra, também. então. Tudo é difícil na Mas, gente, ginástica. imagina, ela vai fazer uma pirueta em cima de um negócio 30 centímetros. 30 centímetros mínimo. E se ela não tiver bem, não tiver focada, não tiver segura, ela corre um risco de vida. Sim, Ela sim. pode se machucar muito. Então ela tem que estar bem. Por isso que eu acho que ela deu um chutaço no balde, assim. Eu acho que a questão da saúde mental dos atletas, isso já vinha sendo olhado, monitorado, mas ela chutou o balde, assim, ó. Prestem atenção nisso. Isso. E aí todo mundo, de um modo geral, assim, mais... A pessoa ficou perplexa de ver uma campeã falando aquilo, A né? GOAT, né? Sim, não era qualquer. a melhor. Exato. E sim. Então, ela fez muito pelo esporte nesse sentido. Ela fez por ela, mas eu acho que ela não tem ideia da dimensão que ela teve, porque isso aqui no Brasil, inclusive, né? sim. Então, que animal, né? E hoje a gente tá ali trabalhando o rendimento, mas principalmente esse atleta tem que estar bem, ele tá curtindo. Exato. Né? E aí agora eu vou pular, tá? Eu tô seguindo o vai. nosso roteiro, gente. Perfeito. Vai. Manda bala. Porque quando a gente fala em flow feeling, em estado de flow, lógico, né? O flow é um estado que a gente não controla. Ninguém entra assim, vou entrar em flow. Existem 9 dimensões que fazem parte desse estado de flow e à medida que a gente vai controlando, digamos assim, essas 9 dimensões, a gente aumenta a probabilidade de entrar em flow. Então, entendendo isso, e se a gente for resumir o estado de flow, o atleta ele tem que estar com prazer naquilo que ele está fazendo, e isso envolve ter um prazer no caos, prazer na dor, prazer na adversidade, prazer naquilo que ele está enfrentando, Sim. e tá focado. Sim. Então, assim, gente, o flow feeling não é só isso, tá? É muito amplo. Quando a gente treina o flow feeling com um atleta, exige muito tempo de preparação. Então, é um dos estágios finais, assim, digamos, porque o atleta tem que reconhecer muitas outras coisas e dominar outras habilidades e técnicas e estratégias. Mas se for para resumir, o atleta tem que estar feliz, curtir, ter prazer com aquilo que ele está fazendo e focado. Sim. E esse lance da felicidade em fazer, também falando do reconhecimento que você falou, desculpa, que talvez seja o principal motivo dos atletas hoje se sentirem frustrados de se esforçar muito e não ter reconhecimento. Isso é péssimo, não só para o esporte, mas para qualquer profissão que você seguir, você se esforçar muito, por exemplo, por uma empresa e ela não te reconhecer, é péssimo. E eu percebi também, nesse último Ironman, me desbloqueou algumas coisas, que a gente está passando por uma crise do triatleta profissional hoje no Brasil, Sim. por essa falta de reconhecimento, falta de provas, da galera não entender isso tanto como uma profissão mesmo,
que não só no triatlo, mas de diversos esportes, e se sentir desvalorizado é péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. Mas depois da prova, depois que eu vi aquele vídeo da menina que eu bati a mão e ela ficou super feliz, ali eu senti a maior valorização do mundo, assim. Pra mim aquilo ali, pô, se eu não me sentir valorizado com essa cena, eu não vou me sentir mais nada na vida. E eu decidi a partir dali que eu ia fazer o esporte não pra me sentir valorizado, mas pra criar algo a mais, sabe? Fazer isso aqui que a gente tá fazendo, por exemplo, sabe? Levar a informação pra galera que vai estar escutando agora, assistindo e se sentir bem, e querer mudar e querer melhorar, entendeu? Acho que a valorização tá muito mais nisso do que simplesmente um patrocínio que vai me dar dinheiro pra eu ir competir uma prova com a marca dele, entendeu? Eu me sinto mais realizado hoje e me sinto mais feliz fazendo com que o esporte ao meu entorno seja mais feliz também, entendeu? Mais ou menos isso. Eu mudei minha cabeça muito nesse período. Mas eu passei por essa fase de desvalorização que é péssimo. Acho que a gente se valoriza muito quando a gente vê que faz o bem para outra pessoa, né? Quando a gente serve alguém de alguma outra forma. Quando é alguma coisa mais egoísta, vou ser o melhor atleta do mundo por mim. É uma coisa. Agora você vai tentar ser o melhor atleta do mundo pela minha família, pelos meus amigos, por ser exemplo, começa a colocar mais valor naquilo que você está fazendo. Eu lembro que eu tinha altas performances no triatlon já tinha 5 títulos brasileiros, mas foi a época que a minha esposa engravidou e eu realmente precisava do dinheiro para outra pessoa, que não era só para mim. Eu precisava, porque meu filho precisava nascer numa outra casa, precisava comprar casa, não tinha dinheiro, e eu só podia tirar dinheiro da performance esportiva. Eu tive um resultado que fui segundo no Ironman Brasil lá em 2011, que foi fantástico. 2.000 pessoas do Brasil torceram para mim. E isso, de uma certa forma, revolucionou o triatlon, porque o Brasil não tinha nenhum título de Ironman e eu cheguei a ficar 15 segundos da vitória. Acabei perdendo, o que mudou meu caráter para uma possível vitória no futuro. E depois isso foi fantástico, porque daí a gente deu uma alavancada, tanto na minha vida, como o Gabriel nasceu lá na nossa casa nova, deu tudo certo. Mas foi uma coisa para além de mim, do esporte. Então o esporte não era só meu, era do mundo todo, digamos assim. Como eu espalhasse uma semente boa no coração de todo mundo. Isso faz diferença. Isso é uma dica para quem tá escutando e é atleta, quer ser atleta. Não fique esperando a valorização pelo dinheiro, pelo patrocínio. Porque a gente vive num país que realmente não valoriza. A gente não é visto como uma profissão. Mas busca valorização em outras coisas. Um propósito, talvez um senso de propósito, né? Sim, lógico, o dinheiro precisa. A gente precisa para sobreviver. Mas se você pensar só nisso, você só vai se prejudicar. Não vai ter performance, não vai ter dinheiro, não vai estar fazendo nada ao seu entorno e o ambiente à sua volta vai ficar ruim. Eu já percebi isso. Quando eu estava numa fase que eu estava buscando muito só resultado e pensando só em treinar, só em mim, o ambiente à minha volta se tornava muito ruim. Da minha família, das minhas relações, estava sempre bravo com todo mundo. Cada atleta é um individual, né? Lógico, é uma pessoa percepção minha. E é importante a gente valorizar essa individualidade do atleta e tentar fazer esse senso de propósito surgir na vida do atleta, certo? Eu lembro, isso foi, eu acho que Londres 2012. Eu lembro que eu assistindo as Olimpíadas, uma amiga minha falou assim, mas, por que o mundo para ver esporte? Tipo, o que essa galera faz pro mundo? Gente, eu fiquei tão chocada com essa pergunta. Eu vi comentário assim na rede social também. E vendo uma amiga minha, uma pessoa muito próxima a mim ali me questionando isso. Eu já era psicóloga do esporte. E eu fiquei assim, mas eu lembro do choque na hora, que eu não consegui dar uma resposta. E não que eu queira dar a resposta agora, mas eu acho... Eu adoraria ouvir a resposta. Mas eu acho que vai ao encontro disso que o Todinho tá falando, né? E do que tu falou também, Gui, assim, do senso de propósito, né? Eu acho que ser atleta, o esporte, ele molda caráter. Por isso, eu sou muito a favor de esporte de base, assim, da gente ter... É uma coisa que eu curto muito trabalhar com a base. Porque a gente tá ali lidando com um pequeno ser humaninho e que a gente pode já começar a plantar uma questão de valores, princípios. E eu acho que, o esporte tá aí. Tu falou da menininha que bateu na tua mão e ficou... Será o que representou pra ela isso? Qual foi a interpretação que ela teve? Como isso vai impactar a vida dela? E as escolhas dela? Então, eu penso que a galera que tá lá na Olimpíada e que a gente tá assistindo, que massa, são... A ponta do iceberg. Exato. Mas, quando a gente pensa no que eles representam, e a Simone Biles até falou, né, do pódio de ontem, do solo, eram 3 mulheres negras nesse pódio, e o que isso representa para essa geração, para essa população,
E aí vai além, né? Então, aumenta o nível de confiança dessa galera, eles têm referência, volto nisso, moldar princípios e valores, que é aquilo que guia o nosso comportamento. Então, o esporte só tem a somar na vida do ser humano. Porque é isso que vai manter a criança no esporte, né? Que vai fazer ela continuar e querer, e mesmo com as adversidades do meio do caminho, né? E entender que, volto a falar, todas as profissões têm percalços e adversidades. Às vezes o atleta pensa que aquilo que você falou, ele tá num pedestal, assim, esse final de semana eu competi no Capixaba de Ferro ali, tá, eu ganhei a prova do Standard lá, no Amador, não tinha categoria profissional, aí o organizador depois mandou mensagem, parabéns, você veio, criaram a expectativa em você foi lá e entregou. E durante a prova, eu tava e mais o Anunciato, que é um atleta de lá, assim, a gente pedalou junto ali e tal, e na corrida eu fiz uma semana terrível, assim, não dormi direito, caos, e fazendo muita coisa, e trabalhando muito, e eu tava inscrito na prova, fui lá e fiz, por fazer assim, porque tava lá. Durante a prova, minha vontade não era ganhar, sabe, não era fazer força, mas na corrida eu pensei assim, putz, tá todo mundo esperando que eu ganhasse aqui, sabe? E fui lá, passei e ganhei. Mas não foi prazeroso, sabe? Aquele momento ali, porque eu não tava me sentindo bem. Tava vindo resfriado, de uma série de semanas, assim, terríveis pra mim. E quando ele mandou aquela mensagem, ele falou aquilo, eu falei, realmente, eu pensei isso na corrida, tá? A galera criou expectativa, eu vim aqui e entreguei. Mas prazeroso não foi. Isso com certeza. E, bom, era só, já esqueci o que ia perguntar, mas quando ela falou, eu lembrei disso. Eu tenho uma pergunta latente aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho da sinergia do coração e do cérebro. A diferença de emoção, de colocar na atividade, de como que a gente trabalha em sintonia. Porque a gente sabe que a gente está querendo uma coisa, mas o cérebro fala não, ou vice-versa. Ou a gente quer uma coisa cognitivamente, mas o coração fala não. Não tem toda a energia necessária para realizar aquela função. E quando a gente está alinhado com o nosso propósito, o nosso coração trabalha junto com as emoções e o cérebro está alinhado, eu percebi na minha carreira que as coisas à minha volta aconteciam naturalmente. Né? Às vezes eu nem precisava me esforçar, ou eu adorava me esforçar para conquistar aquilo que estava em sintonia. Queria que você falasse um pouquinho nesse papel do coração e do cérebro. Tá. Ai, meu Deus. Um pouquinho aqui. Aumenta esse tempo do podcast. Tá bom, não tem problema. Bom, vamos começar. A terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem teórica que eu trabalho, ela parte do princípio que tudo que a gente pensa, tudo que passa pela nossa cabeça, sejam pensamentos, lembranças, memórias, imagens mentais, vão influenciar a forma como eu me sinto, vão influenciar diretamente as minhas emoções, e as emoções vão influenciar diretamente a maneira como eu me comporto. Lembrando que comportamento no esporte é performance, né? Perfeito. Então, a gente tem muito essa questão, né, de um raciocínio lógico ou um raciocínio emocional. E a gente tem que cuidar um pouquinho para conseguir avaliar se esse pensamento que eu tô tendo, ele pode ser, né, uma distorção cognitiva, que é um raciocínio emocional diante de uma situação que eu deveria estar tendo, na realidade, um raciocínio mais lógico, né? E aí, quando a gente faz uma fusão emocional, ou seja, as emoções, elas tomam conta da minha reação, do meu cognitivo, da minha interpretação, que é o raciocínio emocional, a gente tende a ter um comportamento e uma consequência, a cognição falha, certo? Então é importante a gente conseguir fazer a desfusão emocional. Eu percebo a emoção aqui presente, mas ela não precisa determinar a maneira como eu vou reagir. Nem como eu vou pensar. Isso é difícil? Isso é treino? Sim, tá? Isso exige treino, né? Porque você reconhece a emoção, mas não necessariamente precisa agir com base naquilo. Exato. Legal. E eu permito que a emoção esteja presente, porque eu acho que até muito tempo a gente tentava suprimir as emoções. Do tipo, não, isso aqui eu não posso sentir isso. Não, eu posso sentir porque também a gente não controla, né? Mas o que eu faço a partir disso, né? E aí, evoluindo um pouquinho essa questão da conexão, né, do coração e cérebro, a gente tem uma questão que entra na fisiologia, na psicofisiologia, né? E não tem como a gente pensar em cérebro sem a gente pensar em coração, que entra aqui diretamente na respiração, né? Porque o coração, ele é um órgão ali que ele autonomicamente trabalha. Então, a gente parte do princípio que não tem controle sobre ele. Mas, através da respiração, a gente consegue influenciar, sim,
o coração, né? A arritmia sinusal respiratória, que é um fenômeno da respiração, que a gente controla, a gente gerencia a frequência cardíaca e outras subfrequências através da respiração. Então, existem mais de 40 padrões de respirações com objetivos específicos que podem ajudar os atletas a gerenciar as emoções, a gerenciar a fisiologia e que, consequentemente, a gente vai estar tendo um impacto positivo também no conteúdo mental, no conteúdo cognitivo que esse atleta vai estar tendo. E que isso, consequentemente, vai influenciar o comportamento, a performance dele. Eu sei que, eu já vi estudos que acho, não sei se foi o Instituto do Coração, não sei. Eles fizeram um estudo que tem um campo magnético em torno do coração, né? Que às vezes é mais potente que o do cérebro, inclusive. Então, se você está alinhado a essa questão do cérebro e coração, esse campo magnético é muito grande, que até é perceptível, assim, tanto nos aparelhos como outras pessoas. Quando a gente percebe que a pessoa está, por exemplo, na final dos 100 metros, alguns estavam alinhados, confiantes e estavam predispostos a ganhar a prova. Mas aquele que estava mais disposto acabou chegando antes. Não, e se a gente for ver isso em sistema nervoso autônomo, né? O sistema nervoso autônomo, ele é autônomo, ele trabalha por si, né? Por conta própria. E ele está o tempo inteiro em equilíbrio. Ele mesmo faz a própria homeostase. Mas a gente tem determinadas situações, principalmente da vida, né? Agora aqui focando no esporte, que fazem um desalinhamento desse sistema, que fazem com que o eixo simpático, ele acaba se elevando e tendo um destaque maior quando, para determinados momentos e determinadas modalidades, a gente precisa de um maior equilíbrio ou a gente precisa de do eixo parasimpático em destaque. Então, aí a gente usa de novo uma parte cognitiva e uma parte que deriva da frequência cardíaca, que deriva do coração, e é através da respiração que a gente faz esse ajuste necessário. Sempre dependendo da modalidade, né, da característica da modalidade, porque um atleta de tiro esportivo, eu queria que você me desse exemplo, né, ele precisa, eu gosto muito de usar o exemplo do tiro esportivo, porque dependendo da modalidade, ele vai fazer o acionamento do gatilho entre uma batida do coração e a outra. Então, ele precisa de um nível de ativação muito baixo, né, e um nível de concentração elevadíssimo. Sim, para sentir a batida do coração ali na hora, né, e fazer o acionamento de gatilho. Já, por exemplo, um atleta de natação, Gui, vou puxar a sardinha para o nosso lado. Um atleta de 50 metros livre, ele precisa estar muito ativado, né? Porque ele não vai ter tempo de ativado, ele precisa estar num nível de ativação mais elevado. Mais fogo ali, né? Exatamente. Ele quer disparar. Exato, para que ele consiga ter uma maior explosão, né? Enfim, durante a prova. É uma prova super curta. Sim, né? Nem dá tempo de respirar durante. Exato. Ele tem que fazer isso antes. Ele respira antes e depois, né? Que acabou a prova. Depois também. Eu não sei se eu cheguei a responder. Não, respondeu sim. Você falou bastante da importância de estar alinhado, né? Sim. De estar alinhado. E para alguns esportes você precisa mais da parte do sistema mais ativo ali e outras um pouquinho de relaxamento para você performar melhor. Então depende do esporte. E assim, a gente não separa corpo, cérebro, mente. Não tem como fazer essa separação, né? Claro que eu preciso treinar o meu físico e às vezes eu vou determinar um momento específico para treinar meu físico, mas o mental tá junto com esse físico naquela hora, né? Então assim, o que eu tô pensando ali durante o treino, ele também vai influenciar a minha performance durante o treino, ou a maneira como eu me sinto durante o treino. Sim. Então a gente conseguir ter acesso a esse conteúdo mental, de novo, autoconhecimento, né? O que passa pela minha mente e que tipo de pensamento eu poderia ter para ter um impacto positivo, né, para me beneficiar, isso também é importante, né? Então, antes de eu fazer, ter um gesto motor, de executar um gesto motor, eu vou ter seguido ou em paralelo um pensamento. Perfeito. Né? E em conjunto com isso, eu vou ter também a minha parte fisiológica trabalhando junto. Sim. No dia a dia, posso perguntar isso? Claro, Isso é importante. vai, porque no dia a dia a gente percebe que também existe a via inversa. Vou dar um exemplo. A gente tá no sofá assistindo televisão o tempo todo, tá meio com energia mais baixa. Mas daí a pessoa sai dar uma corrida, uma caminhada na natureza, por movimentar, fazer o movimento, a pessoa acaba melhorando as sensações, a emoção, o coração começa a alinhar, aí depois ela se torna mais produtiva, mais feliz no restante do dia. Gente, mas isso é Faz sentido? bioquímico, isso é dopamina. Eu vou falar que isso é primitivo, né? Tá com o nosso corpo já há milhares de anos e a gente só não explora isso no dia a dia, né?
Hoje em dia, a gente falando tudo isso, eu chuto que, sei lá, 99% da população mundial não conhece o próprio corpo, não sabe respirar, não sente a batida do coração. Isso é uma coisa que eu aprendi. Quando a gente lá atrás trabalhava juntos, você batia muito na tecla da respiração e eu fazia muito exercício respiratório. Hoje eu dou muito valor para a respiração, porque essa semana, voltando nos testes que eu fiz semana passada, a minha asma ela voltou nos últimos anos e eu descobri que o meu pulmão ele tá 60% numa pessoa da minha idade esperada, assim. E o médico até falou, ó, não tem como você sentir prazer na atividade com isso, porque é humanamente desgastante, né? Exatamente. E bateu muito que a gente conversou e tal, que realmente o meu prazer na atividade física diminuiu bastante nos últimos anos. Foi por causa do retorno dessa asma. Uma coisa que tem que tratar e tudo mais. Mas, que bom que tem tratamento. Que bom que tem tratamento. Não tem cura, mas tem tratamento. Que bom que você sabe também agora, né? Exato, E é justamente isso, de alinhar o corpo, a mente e a prática de atividade física para trazer prazer como um todo para o nosso corpo, né? Que é o que a maioria da população nunca vai entender. Por isso que a gente vê no dia a dia muita gente irritado por coisas simples, assim, coisas que, pelo amor de Deus, por que você tá irritado por isso, né? Tipo, você não controla isso, ou foi só um momento, a pessoa não quis hoje fazer mesmo isso. Eu tava irritado, deu sair correr, melhorei. O meu contato com a água é assim. Sim. Ai, tô com dor de cabeça, vou nadar. Nadar é uma coisa que parece que dá um reset, assim, sabe? Sim. É uma coisa que impressionante. E assim, eu penso que o maior consenso, o maior consenso na comunidade científica hoje, atualmente, é a questão de que exercício físico é saúde. Sim. Então não existe mais um profissional de saúde não cogitar prescrever exercício físico, né? As pessoas têm que fazer exercício físico porque vai promover ativações cerebrais, produção hormonal, né, de neurotransmissores muito importantes para o nosso bem-estar, para nossa qualidade de vida, para nossas tomadas de decisões. É bioquímico, você disse. É bioquímico. É primitivo, eu digo. É bioquímico. E isso tem que estar presente. O doutor veio aqui no podcast anterior, ele frisou bastante essa tecla. Ele falou, não, primeiro você se mexe, depois a gente pode fazer os exames. Mas primeiro dá uma caminhada, vai devagarinho. Se você não tem muita regra para atividade, pelo menos pratique ali o que a Organização Mundial de Saúde pede, que é 30 minutos ali, ou 3 ou 5 vezes na semana de baixa intensidade, ou 30 minutos mais intenso, 3 vezes na semana. Para reforçar, porque é bioquímico, as pessoas se sentem melhor, mais produtivas. Porque tudo que a gente não usa atrofia. Seja nossa mente, seja nossa parte cognitiva, nossa parte física, nossa musculatura, nosso osso, tudo. Não usou, estragou, né? Vai atrofiando. E aí, levando isso pro cérebro, a gente brinca que o cérebro é como se fosse um músculo. Quanto mais a gente usa, mais forte ele fica. Sim. Né? Então, então, né, a gente tem que treinar e existem... Tudo é treinável, né? Tudo é treinável. Isso tudo é treinável. Foco é treinável, flow é treinável. Só precisa exercitar. No teu trabalho de dia a dia, você percebe uma evolução dos teus pacientes, assim, com 1 ano de tratamento, 1 ano e meio? Você vê uma melhora significativa na conduta deles? Você consegue ponderar isso você mesmo, assim, por exemplo? Não, eu vejo que ela melhorou em resultados ou na qualidade de vida. É fácil de mensurar isso como psicóloga? Existem algumas métricas, né? Que a gente faz para controle, tanto testes quanto métricas psicofisiológicas, mas eu até gosto de passar feedback para os meus atletas, assim, sabe? Há 1 ano a gente estava passando por tal situação e você agiu dessa maneira. Legal. Agora a gente está passando por uma situação semelhante, olha como você está reagindo. Olha a leveza que você está trazendo, a maneira como você está lidando com a situação, as tomadas de decisões. Então, eu acho que é importante para eles. E tem atleta que super percebe, tem atleta que, nossa, é verdade, né? Olha só como eu já evoluí. Então, sim. E outra, para a pessoa ficar numa mesma atividade, eu falo isso como educador físico também. Se a pessoa vê melhora, cara, vou querer continuar treinando, eu tô melhorando. Extremamente motivador, Aí se né? você apresenta dado, você reagir assim, agora você reage dessa maneira, pô, que legal, eu vou continuar me aperfeiçoando, melhorar meu nível de autoconhecimento, vou melhorar, isso é interessante. A recompensa, ela também é dopaminérgica. Então, viu? Eu tava lendo um livro de dopamina, tô lendo ainda. Não terminei ainda, não vou entrar muito no assunto. Depois que eu terminar, a gente se chama de volta. Nação dopamina? Não, é outra. Não, é outra? É outra. Já que a gente falou de livro, se quiser recomendar um livro pra quem tá assistindo, um que você gosta pra bastante. pessoas comuns. Gui,
É difícil. Surpresa, né? A gente já Surpresa. trocou livro, né? É, antigamente. eu leio bastante, eu gosto de ler. E esses dias até ontem, uma atleta minha saiu do consultório que eu falei, comprei um livro pra ti. Lógico, ela vai ler, depois me devolve, mas eu tenho essa, sabe? De tipo, Sei. meu, comprei um livro pra ti, que eu vi Pra aqui, vamos pessoa lá. específica. É, eu gosto de... então, assim, depende de que tipo de livro tu quer. Porque se for um livro pra relaxar, eu tenho, né? Ou pra melhorar o autoconhecimento e gestão esportiva, assim, se tiver... Boa. Eu li o Nação Dopamina e eu gostei. Então, Ele é legal. Nação Dopamina é muito bom e é um livro que eu acho que cabe pra tudo. Todo mundo entende. Exato. Esse outro que eu tô lendo, dopamina, é mais chatinho, assim. Ele fala que dos vários tipos de dopamina, receptor e tudo mais, é um pouco mais complicado. Esse de dopamina é bem simples. É, o Nação assim, Dopamina, ele é bem gostoso de ler e eu acho que ele é, como eu falei, ele é cabível no cotidiano, no dia a dia de todo mundo. Nesse momento eu tô lendo Sêneca, aquele Café com Sêneca. Eu já li Tô- todos. Tô curtindo bastante. É, eu gosto da pegada estoica. Sim, né? É, e eu acho que tem um livro chamado Atenção Plena, que é sobre mindfulness, Também que já também é outra coisa, que é outra estratégia, vou falar assim, que eu trabalho muito com os atletas e que trabalha justamente essa questão, né, de trazer a atenção mais para o momento presente. Então eu tô intencionalmente presente, eu consigo descrever o que eu tô vendo, o que eu tô sentindo, né? Eu tô aqui, no aqui e agora. O nosso cérebro é muito ativo e por isso faz com que a gente raramente esteja no presente. A gente está o tempo inteiro dando um pulinho pro futuro para se organizar, planejar. Em casos mais delicados, eles estão mais intensos no futuro, né? Antecipando, se preocupando, antecipando coisas desnecessárias, às Sim. vezes. Ou a gente está no passado, Sim. ruminando algumas coisas. Sim. E às vezes é um passado muito passado, às vezes a gente está preso num pensamento de 1 minuto atrás. Uhum. E não está no presente. Né? Então, a ideia é que a gente possa proporcionar para o nosso cérebro pequenas doses de aqui e agora Perfeito. durante o nosso dia. Sim, E livros de mindfulness é uma coisa que eu acho que ajuda muito o ser humano sim. a viver bem, a viver saudável, né? E principalmente a estar aqui. Eu tô aqui, agora, a vida tá passando agora. Como que eu tô aproveitando? Como que eu tô ciente desse momento? Né? Os estoicos também. Eu recomendo Cartas para Lucília, do Sêneca. Muito bom. É muito bom. Nossa, Também já li. é livro que transforma mesmo. Aham. Tem que estar Legal. preparado para ler, porque É uma leitura um pouquinho mais... é antiga, né? É, mas é bom, muito bom. Sim. Marco Aurélio também, né? É, Mas aí a gente tá muito na filosofia, né? Isso. O primeiro livro que eu li de psicologia, acho que foi A Semente da Vitória, do Que Nuno Cobra. Que Tá. eu acho que eu tinha 17 anos, achei legal. Assim, nossa, quem que tá falando de sincronia, corpo, mente, Aham. músculo, ativação, achei bem bacana. E eu li também, né? Eu lembro que lá no começo da assessoria, quando eu entrei, o Gui eu já tinha lido, o Gui falou do livro, e daí pra mim foi o meu livro predileto, assim, por anos e anos. É interessante quando a gente lê um livro, em determinados momentos da vida, a gente percebe coisas diferentes, né? Isso. E situações da vida que acontecem, igual você falou, a mesma situação você reage de maneira diferente. Você lê, você entende outra coisa, você vivencia de uma forma diferente. Talvez se você estiver mais presente no momento, você perceba mais coisas, mais nuances e consiga agir de uma forma melhor ou mais sábia, digamos assim. Aham. Interessante, né? Esse Bem livro legal. que eu falei da Mindfulness, Atenção Plena é o nome do livro. Um livro de capa azul, não sei se depois dá pra gente mostrar, mas ele é muito bom. Sim. Eu acho que vai muito ao encontro do que a gente falou aqui hoje, tanto de emoções, quanto de respiração, quanto de trazer a consciência, a atenção para o momento presente, para aqui e para agora. Sim. Mudando um pouco de assunto nesses momentos finais, que eu já queria ter falado isso antes, mas não tive oportunidade, agora eu vou falar, que a gente está vivendo a Olimpíada agora, a Olimpíada vai acabar. E dessa vez a Olimpíada foi um pouco diferente, principalmente por causa de rede social. A gente está vendo atletas que entraram na Olimpíada ali na rede social com poucos seguidores ali, com menos de 10 mil, estão saindo com milhões. E uma preocupação minha, que eu acho que a Thalita pode falar um pouco mais, como que os atletas vão lidar com isso depois que passar a Olimpíada, né? Eles estão com uma visibilidade agora tremenda, gigante, e eu acho que vai muito de encontro do que a gente falou ali, agora, depois da Olimpíada, provavelmente ele vai achar que todo mundo está esperando sempre o melhor dele, né? Esse trabalho psicológico, ele tem que continuar pós-Olimpíada, né? Muita gente acha que fez o trabalho psicológico, foi lá, fez a Olimpíada, beleza, agora só vamos pensar na próxima, mas tem esse pós
da pessoa ficar famosa da noite pro dia, dela achar que o mundo inteiro tá olhando para ela da noite pro dia, e não é bem assim, né? Eu vejo que se fosse eu na mesma situação, minha vida continuaria exatamente do mesmo jeito, mas a gente sabe que isso não vai acontecer, né? Muita gente vai mudar de vida depois da Olimpíada, por causa da rede social. Como que você vê esse trabalho pós-olímpico, assim? De extrema importância, né? Para acompanhar o atleta, até para fazer uma manutenção do bem-estar desse atleta e ele conseguir distinguir aquilo que é importante para ele, para onde ele vai direcionar o foco da atenção dele. Ele vai ficar... Que massa, eu achei muito massa, tá? Essa questão dos atletas. Eu sou uma que aparece o nome do atleta e já tô seguindo, Sim, do também. Brasil. A Cazé TV fez um trabalho sensacional na Olimpíada. Isso é uma coisa que eu queria comentar. Eles fizeram um trabalho que nunca nenhuma emissora na história dos Jogos Olímpicos conseguiu fazer. Nenhuma grande mídia para ajudar. Isso é pensar nos atletas, né? E eu acho que a gente dá uma curtida, não custa nada. Agora, pro atleta, isso ganha, né? Eles ganham uma visibilidade pro olhar do patrocínio, que eu acho que é muito importante. Como eu disse que eu fiz nesse final de semana um evento lá, eles estão ganhando, talvez, hoje é o maior ativo que um atleta pode ganhar, que é visibilidade. Exato. Mais que qualquer dinheiro, mais que qualquer título, é visibilidade para continuar. Só que tem que saber lidar com isso. Exato, é isso que eu ia falar. Depende de como esse atleta vai interpretar também essa visibilidade. Tu trouxe uma visão ali, né, de, poxa, o que eles vão esperar de mim e agora o que eu faço, né? E tem atleta que vai olhar aquilo e tá, ok, né? Só aumentou o número. Exato, que ótimo. Né? Mas também pode ser um erro de não mudar, né? Pode ser um erro de não desperdiçar esse ativo que está entrando. Então, eu acho que ter um time de marketing para auxiliar esse atleta é importante, né? Então, a comissão técnica dele tem que olhar isso também, né? O head coach, de repente, de orientar, de instruir. E também ele saber se blindar. Sim. Né? Porque... Eu tenho atletas que nem têm mídias sociais porque eles não gostam de comentários. Atletas de futebol, por exemplo, né? Que dependendo, vê ali um comentário, outro, às vezes eles ficam um tempo sem mídia social porque o comentário impacta muito, deixa eles tristes. As pessoas às vezes não são muito gentis e não se estendem o comentário apenas a eles, colocam a família no meio. Então isso é complicado, né? E como que a gente vai blindar esse atleta ou ajudar ele a se proteger disso, né? Sim. Isso é uma coisa que eu vejo bastante acontecer, assim, do atleta parar de usar por causa de um comentário, às vezes, negativo. E é uma coisa irrisória, assim, sabe? Se blindar, o certo é sair da mídia social ou arrumar mecanismos internos para se proteger? É uma boa pergunta. Mas é mecanismos internos para se proteger. Por que tem que ser 880? É o equilíbrio que a gente estava falando, né? Sim. Agora, se aquele atleta definitivamente chegar à conclusão de que isso não me faz bem, de acordo com o autoconhecimento dele, ele pode também escolher isso aí. Perfeito. Né? Isso vai ao encontro. Porém, autoconhecimento é importante, galera. Gente, muito, é vida. Porém, eu como atleta hoje que vive disso, eu digo que sair talvez seja uma decisão ruim hoje em dia. O atleta simplesmente sumir, só aparecer em competições, infelizmente a carreira dele não vai sustentar ele ao longo do tempo. A mídia, ela também hoje ela pode... faz parte do processo, não tem como fugir. Exato. Então, é saber usar a teu favor sem te prejudicar. Exato. Sim. Né? Usando esses mecanismos internos. Thalita, a gente tá chegando no final e eu tenho uma pergunta que eu faço para sempre, para todos os convidados que fiz até aqui. Você foi a nossa primeira menina a ser entrevistada. Então, primeira mulher aí. Legal. Que massa. Massa, gente, mais mulher, hein? Pode ser, a gente já tem que a umas gente só teve 3 episódios. Por enquanto. Tá bom, então. Mas vamos tentar equalizar, tá bom, né? Eu acho deixar. que eu vou fazer um comentário que eu não quero desmerecer e nem validar os homens nas Olimpíadas, mas eu tenho a impressão que essa está sendo as Olimpíadas das mulheres. Eu também já. E quando eu falo isso, é muito mais numa conotação de sororidade. Sim. Ali na ginástica, uma torcendo pela outra, as meninas do Canadá dançando junto com a Rebeca enquanto ela se apresentava, a reverência, né? Que as meninas dos Estados Unidos muito fizeram. Legal, muito legal. Gente, sororidade, né? Então, mas eu não quero invalidar o que os homens estão fazendo também. Não é essa a intenção do meu comentário, né? Sim, a que eu mais me emocionei foi a Bia. A Bia. Eu me emocionei de verdade. Nossa, chorei junto. Sim, porque foi sensacional. Sensacional. Mas faz a pergunta. A pergunta é para os nossos ouvintes que estão assistindo, eu queria uma dica tua para eles serem 10% melhor na vida dele, vindo da psicologia, do teu histórico de vida, de tudo o que você aprendeu até aqui, uma dica que você possa dar para
pra agregar na vida deles aí, pra eles tentarem melhorar uns 10% aí Uma na coisa vida simples deles. que qualquer pessoa poderia fazer por ela mesma. Estar presente. Estar presente. Se conectar com o aqui e com o agora. Excelente. Muito bem. Excelente. Eu queria mais umas 2 horas aqui. Na próxima, a gente chama ela outra Falo vez. bastante também, não? Thalita, obrigado por ter topado vir aí. Foi Eu muito que agradeço legal o convite, papo. foi uma delícia, né? Foi ótimo, Passou foi muito ótimo. rápido. Guizão, valeu mais uma Obrigado, vez. nós 3 sorrindo aqui, ó. Foi Aham. ótimo. Agradecer aí de volta a Fila, Dobro e o Cristal Podcast. E é isso aí. Quem quiser escutar os outros episódios, vai estar aqui. Os links com os cupons de desconto vai estar aqui embaixo no episódio também. É isso aí. Valeu. Obrigado. Tchau. Valeu, Thalita.